acho que o Fernando já está, não está, Fernando? Muito bem, olá a todos, bem-vindos. Antes de mais, obrigada por estarem aí. Olá Nuno, olá Bruno, olá Zé, olá a todos. Então, vamos aqui ver se o Fernando já aqui está para ouvirmos e falarmos um bocadinho deste senhor que é Fernando Madureira. Como eu venho vindo a anunciar, vamos aqui falar não muito sobre o futebol, porque o futebol já todos vocês percebem, não é bem esse o intuito desta conversa. Esta conversa é para nós percebermos quem é o homem que está por trás daquele líder que movimenta, desculpem lá todos, mas a melhor claque do melhor clube do mundo, ok? Para mim, pelo menos para mim. Então, deixem-me lá ver se o Fernando já está. Ups, já aqui está. Olá, Fernando! Bem-vindo! Tudo bem? Tudo bem? Estás-me a ouvir bem? Eu estou a ouvir-te e tu estás-me a ouvir bem? Também. Ops, estava a tentar aqui pôr aqui, que a minha cara está a aparecer aqui muito longe do... Então, Fernando, não estamos a ver a tua cara, está muito virada para uma luz qualquer aí. Apaga essa luz, acende ali, faz favor. Aquela ali. Assim, aquelas ali, apaga esta daqui. Isso. Já estamos a ver-te melhor. Muito bem. Fernando, obrigada por estares aqui a falar um bocadinho para esta malta toda. Obrigado pelo convite. E esperemos que seja uma conversa agradável e que todos possam conhecer o outro lado do líder, ok? É assim, antes de mais, para mim, para quem não me conhece, o Porto representa muito para mim, não só por ser o meu clube do coração, mas porque eu cresci com um irmão a chorar, quer o Porto ganhasse, quer o Porto perdesse, então fui muito influenciada por isso. O meu filho também jogou no Futebol Clube do Porto e depois também passou pela Casa do Dragão. É um clube que me diz muito e por esse motivo, e porque eu também trabalho com atletas e com treinadores, para mim é importante esta conversa, porque eu gosto de perceber, eu gosto de conhecer e perceber o que é que os líderes e aqueles que fazem bem as coisas que fazem, como é que chegam até lá, o que é que traz por trás dessas pessoas. E por isso tudo, Fernando, obrigada mais uma vez e bem-vindo. Obrigado eu pelo convite. Sim. Obrigado pelo convite. Então vamos lá começar assim com umas perguntas sobre o Fernando. Pode ser, Fernando? Sim. Quem é que era o Fernando quando ele era uma criança? Era um o jovem. Fernando já era um líder? Não, era um jovem da Ribeira, não é? Ali da Ribeira do Porto, que cresceu a brincar na rua e a brincar com os amigos. Naqueles tempos eram tempos diferentes do que é hoje em dia, não é? Quando não havia aulas e quando nas férias e tudo, era passar o dia na rua, era sair de manhã e chegar à noite. Tempos diferentes. Gostavas desses tempos, Fernando? Comparativamente com aquilo que vivemos agora? Sim, claro. Eram tempos diferentes em que se vivia, era outra. Não havia tantas condições, mas acho que eram tempos diferentes em que vivíamos mais na rua e não havia tanto sedentarismo, não é? Éramos mais. Espera aí que isto não está fácil. Eu também queria, sabes o quê? Estão a aparecer aqui comentários e não estamos a ver bem o teu rosto. E eu vou tentar aqui desativar os comentários. E vocês peçam desculpa a todos que estão a comentar, e ainda bem, mas é que senão não vemos o Fernando. E no final eu volto a pôr os comentários
para quem quiser fazer perguntas, Fernando, no final respondes aí umas perguntas, só Sim, quem quiser claro, fazer. claro, claro. É que senão não conseguimos ver o Fernando. E então, e diz-me uma coisa, Fernando, como é que tu começaste a perceber que o desporto ia entrar na tua vida? Com que idade é que foi? Não, foi cedo, comecei a jogar futebol com 7 anos. Comecei com 7 anos comecei a jogar futebol. Espera aí um bocadinho. Sim, Tenho que apagar tranquilo. esta luz aqui, senão esta luz está aqui por trás de mim. Não, está bem assim. Sim, está melhor, estava aquela luz ali por trás. Pois é, aqui também. Comecei por jogar futebol com 7 anos. Com 6 joguei basquete um ano no Vasco da Gama, dos 6 aos 7, mas depois, a partir dos 7 anos, comecei a jogar futebol de 7 e depois, a partir dos 10, futebol de 11 e ainda continuo a jogar até hoje. Já há quase 40 anos que jogo futebol. Muito bem, muito bem. E ainda não quero chegar a essa parte, já lá chegamos, mas ainda não quero chegar a essa parte. E diz-me uma coisa, na tua infância, quando tu começaste a desportar os teus primeiros passos para o desporto, como é que a tua família via isso? Como é que era a tua família? A tua relação com a família? Como é que eles apoiavam-te? Sim, apoiavam. Naquela altura, não é? Não havia muita. Não é como é hoje, que os pais vão levar os meninos aos treinos e aos jogos. Éramos um pouco. Era na altura o que acontecia, não era? Éramos um pouco deixados à nossa sorte, não é? Íamos em grupo com os amigos e jogava futebol. Por acaso era perto ali de onde eu morava, mas nos primeiros anos, mas depois com 11 anos fui para Valadares, já era quase 1 hora de autocarro e tive que ir sozinho, mas pronto, eram outros tempos em que éramos mais desenrascados, os pais tinham que trabalhar e não havia esta proteção e este apoio que é dado hoje aos jovens e aos futebolistas e aos filhos, éramos mais deixados à nossa sorte e tínhamos que nos desenrascar. Então, provavelmente concordas comigo quando eu também costumo dizer bastante é que hoje em dia, os jovens hoje em dia, São super por culpa protegidos. nossa, Sim, são por super culpa dos protegidos, pais um sim, sim. bocadinho, não Hiper, é? não é São super, super... é hiper protegidos pelos pais. Mas sabes o que é que eu reparo? É que há muitos pais que dizem isso e têm essa noção, mas não mudam, continuam a fazer as mesmas coisas. Claro, Reparas nisso uma das também? coisas que me faz muita confusão é eu ver que em todas as camadas jovens as crianças e os jovens e os adolescentes não tomam banho todos juntos, não tomam banho no mesmo balneário. Isto agora, as escolas de futebol estão na moda, não é? E vê-se muitos paizinhos irem lá levar os meninos e depois ficarem lá a ver os treinos e depois ao fim trazê-los sem sequer tomarem banho, sem sequer partilharem o balneário, sem sequer saberem o que é um balneário. E pronto, isso faz-me um bocado de confusão porque eu não cresci assim. Como eu disse, desde os 7 anos fui habituado a partilhar o balneário, a tomar banho com os meus colegas de equipa. E isso faz-me um pouco confusão. Acho que isso era um dos erros que existem no futebol moderno e nas escolas e nas academias de hoje em dia. É isso das crianças, os jovens e os adolescentes não tomarem banho e não partilharem o balneário, porque o balneário faz parte do ser jogador de futebol e faz parte e ali fazem-se muitas brincadeiras e existem muitas coisas que fazem o espírito de grupo e fazem-nos crescer enquanto homens e enquanto pessoas. E isso foi aquilo que aconteceu e que despertou muitos atletas de alta competição, aqueles que chegaram mesmo lá ao fim. E não me refiro só a um ou dois, a vários. Se as pessoas forem ver as histórias de vida deles, são esses mesmo que são deixados ao acaso e que têm que fazer tudo e que têm que se enturmar também para a equipa e viver toda essa Sim, sim, sim. vivência do desporto, não é? Do futebol. Sim, porque eu acho que a super e hiper proteção prejudica enquanto atletas, enquanto pessoas, enquanto jovens, enquanto adolescentes e depois enquanto homens, porque não vão desenvolver todas as suas capacidades pela super e hiper proteção dos pais, mas é o que temos hoje em dia, é a sociedade que nós temos e pronto. Felizmente também temos uma porcentagem de pais que não é assim, ainda bem, não é? Mas muito pouca, muito pouca, muito pouca. Olha, eu incluo-me nessa porcentagem, ok? Eu incluo-me nessa porcentagem. Claro.
porque eu tenho um filho de 25 anos também, que jogou futebol desde os 6 anos até aos 18. Passou pelo Porto, pelo Rio Ave, pelo Gil Vicente, por onde mais? Pelo Braga. E tinha até alguns dissabores, às vezes, quando não era convocado, muitas vezes até se sentia injustiçado e tudo mais. E eu nunca fui daquela mãe que lhe facilitei as coisas. Ou até certas alturas, houve um dia que ele chegou a casa e chorou, e eu deitei-me na cama ao pé dele, que possa chorar um bocadinho. E depois pensei, o que é que tu estás a fazer, Leninha? O que é isso? Não é assim que tu vais educar o teu filho. No dia Claro. seguinte, Eu acho que reagir, abri a janela durante uns meses, nem sequer um mimo lhe dei. E ele percebeu, bem, isto a minha mãe estava a pôr fino. E acho claro. que é assim que Os os pais pais têm. os pais com o intuito de querer fazer o bem, eu acho que estão a fazer mal, porque a super hiperproteção pode vir a trazer alguns dissabores no futuro. É verdade, é verdade. Olha, mas voltando um bocadinho a ti, ok? Voltando um bocadinho a ti. Na tua infância, Fernando, quem é que foi a pessoa que, quando tu olhas para trás, sentes que teve mais influência na tua vida? Houve várias pessoas, teve o meu pai, houve alguns tios meus que tive alguns tios que tiveram alguma influência na minha vida, como o meu falecido tio Raul, o meu tio Gustavo, o meu tio Tono também. Houve alguns tios meus que tiveram alguma influência em mim. Também um senhor um casal que tomava conta de mim, porque antigamente não havia, antes de se ir para o infantário era só a partir dos 8 anos ou 6. Havia uns senhores que moravam em frente à minha casa, que a minha mãe e o meu pai saíam para trabalhar e eu ainda não podia ir para o infantário, e eles tomavam conta de mim, que era o pai e a mãe Lourdes, e também foram pessoas que tiveram muita influência, os meus avós, os meus tios, todo o suporte familiar que me foi dado, não só pelos pais, mas por toda a família. Eu fui um felizardo, porque sempre, talvez por ter sido o primeiro, não é? O primeiro dos sobrinhos e dos netos, fui muito apaparicado e muito Estragado, não é? bajulado por toda a família, e isso influenciou muito. Tu tens irmãos, Fernando? Claro, 2. Dois? E como é que é a tua relação com eles? Relação boa. Quando era mais jovem, com a minha irmã, que era mais nova do que eu, era um pouco difícil, não é? Porque eu era mais velho e ela era mais pequena, e eu ia para a escola e ela ia para o infantário, então nós íamos com a minha mãe de manhã às 7h30 da manhã, íamos a pé até o autocarro ali à Avenida dos Aliados, então aquele trajeto de 10, 15 minutos, a minha irmã fazia uma vida no inferno, a minha e a minha mãe, mas são coisas. Então, conta-nos lá, porquê? Porque sim, porque ela queria tudo, não é? Nós passávamos nos quiosques, ela queria roçados, queria cromos, queria cardenetas, queria revistas, queria várias coisas, e na altura não dava para isso, e ela fazia a vida negra até nós chegarmos à paragem do autocarro. E hoje em dia, como é que é essa relação? Sim, hoje em dia é normal, ela já é uma mulher, já não tem esses comportamentos, nem essas birras, e é uma relação normal. E tu ainda és um irmão protetor? Sim, mas ela também é muito independente, não me chateia muito, não sabe que eu tenho uma vida atribulada e preenchida, e por acaso os meus irmãos não são muito de me chatear, nem de me... Não. Tu consideras a ligação, por exemplo, haver assim uma grande proximidade com irmãos, consideras isso chatear ou consideras isso salutar? Não, é salutar, mas os meus irmãos têm a percepção pronto, da posição que eu ocupo e das pessoas de me estarem sempre a chatear e estar sempre a ser solicitado para isto e para aquilo, e eles, não é só eles, eu acho, aliás, toda a minha família, os meus sogros, os meus pais e os meus irmãos têm essa percepção, e não são de me chatear muito e de me estar sempre a ligar, ou estar sempre a chatear, ou a pedir isto ou a pedir aquilo. Estou muito na deles e sabem que eu me lembro sempre deles. Tu manifestas assim carinho pela tua família? Sim, claro, normal, isso é uma coisa normal.
De que forma? Conta-nos lá. Ao líder, o homem por trás do líder, como é que é o homem com a família? É carinhoso? Sim, claro que sim. Então, Já não estou a falar então, da família de mulher e filhos, já lá vamos. sim, essa é mais, Não estou a falar dessa ainda. sim. Estou a falar mesmo daquela que são. Não, Porquê, Fernando, que eu falo normal, nisto? os meus sogros são como se fossem meus pais, não é? E pronto, eu sou muito, muito acarinhado e somos muito próximos, tanto dos meus sogros como dos meus pais, mais da minha mãe, e das minhas tias, mas pronto, são coisas normais. O Fernando também manifesta carinho ou é só acarinhada? Não, também manifesto. Não sou muito disso, mas também sou muito às vezes chamada a atenção pela minha mãe e pela minha sogra, a dizer que eu devia ser mais carinhoso, mais afetuoso, mas acho que é uma das minhas lacunas e uma das minhas falhas é não demonstrar muito, nem querer demonstrar muitos sentimentos para com aquelas pessoas que mais amo. É uma capa, Fernando? Fernando. É uma capa? Não percebi, desculpa. Se isso é uma capa. Talvez seja uma capa para lá fora, mas depois dentro de casa às vezes Desfila, não é? deveria despila, mas às vezes tenho essa dificuldade e às vezes a minha esposa está-me sempre a dizer isso, a minha sogra e a minha mãe, que deveria às vezes despir essa capa, mas é difícil às vezes chegar a casa e tirar a capa do personagem e encarnar, despir a capa do macaco e vestir e encarnar o Fernando Madureira. Mas sabes que tu disseste aí uma coisa que tu falas aí em tirar uma capa, despir a capa, no fundo essa é a tua essência, porque se tu Sim, não a sim. consegues tirar ainda é porque não é capa nenhuma, és mesmo tu, és Sim, mesmo sim, dessa sim, forma, sim, não sim. é? Eu às vezes E, sou um bocado, falam, porque eu sou um pouco mais solícito para fora do que para dentro. Mas acho que é pela posição se calhar que ocupo e pelo cargo que me foi dado e atribuído na sociedade e na vida que faço isso. Acho que isso está intrínseco a mim, é uma coisa intrínseca e às vezes sou mais solícito na rua do que em casa. posso dar aqui uma dica de coach? Sim, sim. Posso? Tu disseste aí há bocado assim, a minha família não me chateia muito. Às tantas, talvez quebrar e modificar essa frase pode ser que te deixe ver as coisas e soltar um bocadinho e trazer ao de cima um bocadinho aí mais os sentimentos perante a família. Se isto porque tu disseste é uma lacuna, até devia ser diferente. Se Sim, tu sim, sim. começares a verbalizar as coisas de uma forma diferente, não é? A família não é chatear. Não, eu preciso ter este suporte, este equilíbrio, não é? Não, eles dão-me isso. E eu muitas vezes encontro em casa e na família o refúgio e para o que se passa lá fora, não é? Normal, eu acho que eu dou lá fora e depois recebo cá dentro. Mas olha, que os de dentro precisam mais do que os de fora, não Sim, é? sim, Digo sim, eu. sim, 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 sim. Faz sentido? Faz. Ela é minha vez de fazer coaches para aqui, epá, eu não consigo, também é a minha personagem, não consigo sair fora, percebes? Por isso é que eu disse que não era uma conversa sobre futebol, é uma conversa sobre o homem por trás do líder. Posso continuar? Sim, 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 claro. Então vá, olha, conta-me lá, como é que eram os teus desejos na infância? Tinhas desejos? Sim, olha, queria Tinhas ser, sonhos? queria ser jogador de futebol, não é? Normal, como todos os jovens da minha altura, queria ser jogador de futebol e pronto. Era esse um dos meus sonhos. E realizaste, não é? Realizei, não fui jogador de futebol profissional, mas sou líder de claque e pronto, graças a Deus cheguei ali aos 21 anos e abdiquei de ser jogador de futebol para ser líder de claque e na altura até fui muito criticado por todos, mas veio-se a provar que foi uma boa aposta, uma aposta de risco, mas naquela altura toda a gente me chamava maluco, mas agora toda a gente me deu razão. Tinhas mais sonhos para além desse, de ser jogador de futebol? Não, tinha muitos sonhos, alguns foram realizados. Tinha um sonho quando era miúdo que era ter um Porsche, porque a minha avó Emília ia buscar, antigamente era diferente, não é? Ia-se buscar coisas que não existiam em Portugal, ia-se buscar a Espanha, ali a Vigo e a Tui,
e uma vez a minha avó Emília trouxe-me um Porsche e esse Porsche sempre me ficou, um carrinho de brincar, esse Porsche sempre me ficou gravado na memória e eu sonhei que um dos meus sonhos era quando fosse grande, quando fosse adulto, era ter um Porsche e pronto, esse foi um dos sonhos que realizei. Muito bem, muito bem. E olha, e diz-me uma coisa, mais alguns sonhos que queiras contar? Não, vários, ter uma família, muitos sonhos que realizei. Ainda bem que tocaste nesse ponto, era que eu te ia perguntar a seguir. Como é que é o líder como pai? É um pai babado, é um pai pronto, que elas e ele fazem de mim o que querem, não é? Fazem o que querem do pai, fazem o que querem. Claro. Ó pai, então onde é que está aí esse equilíbrio de não, nós temos que ser os pais, não podemos facilitar tudo. Não, isso é diferente. Eu sempre alerto-os para os problemas da vida e algumas vezes são-lhes colocadas dificuldades e mesmo às vezes que se possa dar tudo, não se dá tudo porque é preciso que eles deem valor às coisas e à vida e saibam o quanto custam as coisas e o quanto é difícil ter algo, não é? Não se pode dar tudo de bandeja, mas estou a falar a nível de tipo de sentimentos e de carinhos e eles vêm com um abraço ou com um carinho para me quebrar para alguma coisa e sabem que conseguem fazer isso. E são eles aqueles que derretem o líder, é? Sim, normal. Se não forem eles, quem acabaria de ser? Olha, e agora falando aí da força maior dessa casa. A força maior desta casa é aquela que está ali. Eu já ouvi dizer. Olá, Sandra. Como é que é viver com uma pessoa assim forte? Boa noite. Forte. Boa noite, Sandra. Olá. Quando eu falo forte em todos os sentidos, não é? Pelo que eu já percebi. Sim. O que é a Sandra para ti, Fernando? É o meu braço direito, o meu braço esquerdo, é o suporte. E ela merece o quê do Fernando? Merece tudo, não é? Merece tudo. Muito bem. E diz-me outra coisa, como é que são as amizades para ti? As O que é que amizades. representa um amigo para ti? Eu por um amigo, como se costuma dizer, tiro a camisola e vou até ao fim do mundo. Eu por um amigo faço tudo. Por isso, um amigo é um amigo. Só a palavra amigo, mas não é amigo hoje em dia, a palavra amigo é muito vulgarizada, não é? Eu acho que hoje a O palavra... que é amizade para ti? Define-me lá o que é amizade para ti. Para mim, a amizade é uma pessoa que está contigo, ou que tu, se tiveres um mau momento, ou a maior, sei lá, para mim um amigo é quando tu estás em baixo, ou estás com problemas, ou o que quer que seja, tudo quando estás com algo mau, ele está lá. Não precisa ser aquele amigo que tu falas todos os dias, que tu estás todos os dias, que almoças todos os dias, ou que podes estar sem estar com ele 1 ano, 2 anos. Precisa é na altura certa, na hora certa, ele aparecer. Isso é que é o amigo. E eu acho que a palavra amigo hoje em dia está muito, muito vulgarizada. Agora qualquer coisa, amigo, amigo, e amigo é uma palavra muito forte para mim. Tu és daquelas pessoas que não gosta que as pessoas entrem na tua vida só por uma passagem, gostas que elas fiquem quando começas amizades com as pessoas? Sim, claro que sim. Eu gosto, quando começo a amizade com as pessoas, gosto que elas fiquem. Mas eu tenho uma coisa comigo que é: deixo entrar toda a gente e dou tudo a toda a gente e dou tudo de mim a toda a gente. Mas e tolero, deixo andar. Só que depois, quando faço uma cruz, é para sempre. Faz sentido. Talvez aí o que não faça muito sentido é tolerar tanto, não é? Mas por acaso sou muito tolerante, deixo andar, mas depois, quando faço uma cruz, não há volta a dar.
O que é que te incomoda mais nas pessoas, Fernando? O que é que é o que me incomoda mais? A falta de caráter e a falta eh, de lealdade. Aceitavas o poder de conseguir ler a mente das pessoas Não, se soubesses que nunca mais poderias desligar esse poder? não, 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 não. Não, Não? não queria isso. Não queria esse poder. Não. Eu acho que cada um tem que pensar o que tem que pensar e cada ser é um ser e eu aceito muito os erros e os defeitos das pessoas. Aceito os erros e os defeitos das pessoas, logo que as pessoas assumam os erros e os defeitos. Todos nós temos defeitos, todos nós cometemos erros e agora temos é que os aceitar e as coisas têm que ser ditas como elas são. Se uma pessoa é alta, se é baixa, se é magra, se é gorda, se tem cabelo, se é careca, percebes? Agora, uma pessoa ser alta e dizer que é magra, uma pessoa ser careca e dizer que tem cabelo, isso não. Acho que as coisas têm que ser chamadas pelo nome que são e as pessoas têm que se assumir o que são e pelo que são, porque eu acho que na sociedade em que nós vivemos existe muita fachada e muita gente a dizer que é o que não é e muita gente a tentar ser o que não é. Isso é o que vemos mais, né? Principalmente aqui nas redes sociais, hoje em dia, que é a outra televisão. O Hoje em Big dia, Brother, o Big Brother 2. é o Big Brother 2. As pessoas tentam passar uma coisa que não são. Mas pronto, é o que temos, né? Olha, o Fernando gosta mais do dia ou gosta mais da noite? Do dia, claro, adoro o dia. Do dia. Adoro sol, adoro praia, adoro piscina. Já dizer a quem não souber aí, a toda a gente que não souber, que sou portuense, sou da Ribeira, nascido e criado, mas a minha segunda cidade e o meu segundo país é o Brasil e a minha segunda cidade é o Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que sou carioca também, sou da Ribeira, sou do Porto, sou tripeiro e carioca. Vais lá todos os anos, não é? Na passagem de ano? Claro, e várias vezes, mais de uma vez por ano. Adoro o Brasil. E adoro o Rio de Janeiro, é a minha segunda cidade. Tens muitos amigos lá? Muitos, sim. Mas adoro a maneira de ser deles, adoro praia, adoro aquela maneira de viver, adoro. Mais descontraídas, não é? Sim. Adoro aquilo. Quais são os teus, para quem não sabe, né? Quais são os teus passatempos preferidos, para além do futebol, já sabemos. Futebol. É E futebol, para futebol. além da praia que tu falaste agora e da piscina, para além disso, tu tens. Não, é só isso, é futebol, ginásio, também gosto muito de ginásio, também sou viciado em ginásio, futebol e praia e piscina e praia, futebol e ginásio. E a família. E trabalhas o corpo e a mente, não é? Com isso tudo. As pessoas corpo são e mente sã. O que é que tira o sério? O que é que te tira do sério, Fernando? Como eu disse há pouco, a mentira e a não lealdade, a deslealdade, tira-me do sério. E a farsa tira-me do sério. As pessoas dizerem que são o que não são e tentarem ser o que não são e fazerem-se passar pelo que não são, isso para mim tira-me do sério. O Fernando perdoa? Sim, como eu disse, defeitos todos nós temos, erros todos nós cometemos. Agora há coisas que, como eu digo, há muitas coisas que eu tolero, que deixo andar, mas quando faço uma cruz é para sempre. Quando estás de mau humor, tu preferes ficar sozinho ou conversar com alguém? Não, ficar sozinho. O que é que acontece? Como é que é o Fernando quando está de mau humor? O que é que... Eu só costumo ficar de mau humor quando o Porto não ganha. Como ainda ontem Olha, então estamos bem que não tem perdido muito, vá, não é? Estamos bem. Não, estas últimas 2 semanas foram más, 2 empates, é como derrotas. Mas, por exemplo, ainda agora no domingo, quando o Braga marcou o segundo golo, tirei com tudo pelo ar, fui para a cama sem comer, fui logo dormir, desliguei o telemóvel, fiquei doente. Até
ainda hoje está aqui um nó na garganta que está difícil de engolir. E a coisa que mais me tira do sério e que mais me põe doente é quando o Porto não ganha. Porque também aquele do sábado, no domingo, aquilo foi assim muito rápido, não estávamos a contar com aquele desfecho daquela forma. Mesmo, né? foram ali, foram duas facadas ali mesmo, duas facadas no coração. É. Chorar é uma fraqueza, Fernando? Não, acho que chorar faz parte. Chorar faz parte. O Fernando chora? Claro, normal, como toda a gente, acho que toda a gente chora. Como se costuma dizer, só não chora quem não tem coração. Olha, mas vou-te dizer que há pessoas que não choram. Ou pelo menos não admitem que choram. Mas eu choro. Ainda há. Estão a lutar contra uma coisa natural, mas existe, sabes? Sim, existe. sim. O Fernando chora quando o Porto perde? Claro, chora quando o Porto perde? claro que sim. Não é quando o Porto perde, às vezes quando olha ainda no domingo, quando o Porto não ganha, meu Deus. Explica-nos o que é o Porto para ti, Fernando. O que é que representa o Futebol Clube do Porto? Assim, o Porto para mim é como é tudo, não é? Eu desde que me lembro, desde criança, que sou portista, que sempre fui ver os jogos, e então a partir dos 15 anos que entrei para os Pedragões e que fiz aquilo a minha vida, e aquilo a partir dos 15 anos, ou seja, há 30 anos, que o Porto e os Pedragões são a minha vida e são o meu cotidiano e a minha vida e a minha maneira de ser, e fazem parte do meu dia-a-dia. E eu já não sei viver sem o Porto, porque já está tão enraizado em mim que eu acho que não saberia viver sem o Porto, porque, como eu disse, há 30 anos que diariamente, não estou a falar só de semana a semana quando o Porto joga, estou a dizer diariamente, há 30 anos, ou desde os meus 15 anos, que vivo o Porto diariamente. Provavelmente não conseguirias, mas também não querias, não é? Sim, não conseguiria nem queria, claro. E eu, com a minha juventude, a minha adolescência e a minha vida toda, desde os 15 anos até agora, foi viver do Porto e para o Porto. Ok? E pronto, e fiz esta opção de vida, e acho que agora dificilmente me irei desligar. Como é que é o dia do líder, por exemplo, nos dias que antecedem os jogos e em dias de jogos? Queres contar um bocadinho qual é o papel do líder? É normal, é organizar as coisas, falar com toda a gente, estar com as pessoas para tratar dos preparativos e tratar de toda a logística que envolve, porque um jogo de futebol, mesmo agora sem adeptos, não é? E quando nós tratamos agora do apoio à equipa do hotel até ao estádio, e há sempre muita coisa a tratar e coisas para fazer e pessoas para falar, estratégias a definir para os jogos, e tudo isso requer trabalho e tempo. Qual é que é o lado de mais responsabilidade? O lado em que o líder tem mais medo de que as coisas falhem? Estou? Sim, estás-me a ouvir? Deixei de ouvir. Ouviste a minha pergunta? Não, porque estavam-se ali a meter comigo aqui, o Peter Pá estava ali no grupo de chupa, era dizer, digam ao macaco que o Sporting marcou, e eu disse-lhe a ele, deixa estar que eu vi que marcou, e está a dar sorte, deixa-me estar no direito. Nestas alturas é muita coisa a fervilhar, não é? Mas claro. Olha, mas mantém-te calmo, não ligues, que isto tudo vai acontecer bem, não ligues. Eu estava a perguntar, no teu papel de... Atenção, que se der sorte hoje, no próximo jogo deles, temos que fazer outro direito, ao tempo do jogo. Combinado. Eu sou muito supersticioso. Também és daqueles que mete velinhas ao pé da televisão? Não, velinhas não, mas rezo e mando rezo, ponho-me de joelhos, peço a Nossa Senhora de Fátima e peço a toda a gente. Olha que eu já fui do tempo em ter velinhas, acender uma velinha da televisão para o Porto ganhar e ter lá os não, isso velinhas não, mas ajoelhar, e agora que os
que os jogos... Antigamente, quando jogos do Porto, não é? Nunca havia o jogo do Porto na televisão, já não via um jogo do Porto na televisão há não sei quantos anos, era só quando... Por isso via sempre no estádio, por isso não podia estar a rezar, tinha que estar lá a apoiar. Mas tinha por hábito, quando o Benfica jogava, eu rezar e pôr-me de joelhos quando estava a correr bem e pedir para eles empatarem ou perderem. Mas agora, como tenho que ver os jogos do Porto em casa, não é? Porque estamos sem... Custa muito essa diferença? Claro que sim. Ninguém me consegue aturar. Sério. Ninguém me consegue aturar. É que ali no campo ainda se vai conseguindo, uma pessoa vai se distraindo com isto, com aquilo, está ali no apoio, perde-se um pouco, não é? E agora aqui em casa a ver os jogos, meu Deus. Tens que ir fazer umas corridas antes dos jogos para ficar muito cansado e mais calminho. Não adianta. Não adianta. Olha, a pergunta que eu estava a fazer antes disso parar era: qual é que é o teu lado mais pesado? O lado mais pesado do líder? Lado mais pesado Como líder de uma claque tão grande, da melhor claque organizada e do melhor clube do mundo. Certo. Qual é que é o teu lado mais pesado? O que é que tu sentes que tens medo de falhar? O que é que não, a única coisa quer mais responsabilidade? Sim, eu não quero... A coisa que eu tenho mais medo de falhar é fazer algo que eu penso que estou a beneficiar o Porto e faça algo para prejudicar o Porto, não é? Esse é o meu maior medo de errar, é nisso. Mas de resto é tudo tranquilo. Só aí o meu maior medo é fazer algo que possa prejudicar o Porto. Porque às vezes nós pensamos que estamos a fazer algo para beneficiar e prejudicamos. Sentes que já fizeste alguma coisa que possa ter... que possas hoje em dia, quando olhas para trás, pensar: caramba, isto não devia ter feito, e hoje em dia teres tirado essa lição e aprendido e não pôr em prática? Sim. Houve coisas que aconteceram no passado que fiz e que depois me arrependi, agora com mais maturidade e depois com mais sabedoria e mais conhecimento, que vi que realmente estava errado. Queres contar uma? Sim, assim por alto, por exemplo, contestação, sim, por alto. contestação a meio da época, contestar um treinador. A meio da época, contestar um treinador e pressionar, junto com a claque e com o resto dos adeptos, pressionar para despedir o treinador a meio da época, para ir buscar outro, e quando vamos a ver, é pior a emenda que o soneto. Ou seja, com aquele que estava, poderíamos ter sido campeões, não é? E ao trocar foi pior a emenda que o soneto, ou seja, fomos para pior. Tu concordas? Eu tenho uma teoria. Olha, deixa só aqui dizer uma coisa. Dá para agora, que está no intervalo do jogo, e como eu sou supersticioso, vamos ter que fazer este direto até ao fim do jogo, não é? Porque está a correr bem. Pararmos agora 15 minutos e quando recomeçar a segunda parte voltamos outra vez. Pode ser? Combinado. Tá? Pode ser, claro que pode ser. Até já. Até já. Até já.